Salve família do canal G02 Corte, e hoje o debate esquentou no podcast do Vilela Inteligência Limitada, MC Smith versus Arthur Duval. E o debate já começa quente, onde MC Smith fala que não é amigo do Arthur Duval. E a galera debate também quem que decide o que é apologia ou não. Já vai deixando o like e se inscrevendo no canal. Agora vamos assistir. Antes de qualquer coisa, não sou seu amigo, não quero ser seu amigo, não tenho nenhuma vontade de me tornar seu amigo, porque o que você faz com todos nós é querer mostrar para a sociedade que nós somos uma coisa que nós não somos. Mas a lei anti-Oruan quer proibir eventos de artistas que supostamente fazem apologia ao crime. Mas essa lei é uma tentativa populista de criminalizar nossa cultura, é óbvio, usando critérios vagos, subjetivos e individuais. Então, assim, a minha primeira pergunta, para você, o que é apologia ao crime? Você decide isso? Julgar uma cultura periférica? Eu queria... o que você acha das músicas do Racionais, os filmes do Tropa de Elite, que relata tudo relacionado ao que é apologia? Porque eu vou te explicar uma coisa, antes de você responder. Quando nós, artistas, nós não fazemos apologia, Arthur. Nós somos cronistas, entende? Nós somos cronistas. Eu não pedi para nascer dentro da favela, como Pose não pediu, como Oruan não pediu, como todos nós não pedimos. Então, ali, a gente vê o que acontece e mostra o que a mídia não mostra, que são o quê? Os conflitos entre policiais e traficantes, que no final, sempre a polícia sai como o quê? Como acerta. Estamos aqui pacificando e trazendo bem. Mas você não sabe que às vezes quando ele mata um traficante, ele pega aquele fuzil daquele traficante e vende para outra favela. E aí, o crime não para, só continua. Porque eu vou te falar, se realmente a intenção de todo mundo, a intenção, é acabar com o crime, a primeira instituição a acabar é a polícia. Porque a polícia literalmente vive do tráfico. Por quê? Tem esse negócio do herói e do vilão, Para eles é muito bom ter o caos, ter os problemas. Por quê? Porque deixa o povo automaticamente maluco por segurança, sedento por se proteger, mas ao mesmo tempo não tem um bom hospital. Isso aqui também é clichê, Um bom hospital, uma boa educação. Só que pro seu lado, que já é um cara, querendo ou não, meritocrata, aristocrata, que tá sempre aqui, é sempre de boa. Mas você nunca vai saber o que é ser favelado, o que é passar fome, o que é acordar com um tapão na cara da polícia, você indo trabalhar. Então, assim, essa série de coisas é o quê? A nossa vida. Então, o Jack Johnson fala do surf, a Ivete Sangalo fala do axé, eu posso dar N artistas. Nós somos cronistas, nós contamos o que acontecemos, somos jornalistas. E aí, quando nós fazemos isso da nossa forma, a gente é levado para uma outra conotação. Mas quando o Sylvester Stallone vem para cá, explode tudo, quebra tudo com fuzil. O tempo. Não, eu sei que ele vai só concluir. Quando na novela, no Tropa de Elite, mostra os caras armados. A própria música do Rap das Armas, só é um musicão porque tá no filme. Então um diretor elitista pode fazer um filme contando da nossa vida sem saber de nada. Mas nós, quando falamos da nossa realidade, a gente sai como bandido. Isso é hipocrisia? Isso é o quê? Aí 5 minutos pra você responder e depois você tem a réplica. O primeiro lugar é o seguinte, eu acho que a gente nem deve se apegar tanto ao tempo, se ele quiser falar mais também, eu não tenho problema com isso. Sim. A pergunta dele, pra mim, a tua pergunta ficou um pouco confusa, cara, porque ela começou, Ele fez várias perguntas, ele fez uma pergunta, várias indagações. Eu prefiro assim, eu prefiro que fique mais solto, senão a gente fica engessado. Às vezes quer falar de um assunto, aí tá preso na pergunta. Sabe o que você faz, Arthur? Você abre o seu podcast, somos convidados. Cadê as suas regras? Porque aqui vai ser assim. Falou, Pior meu irmão? que eu tenho podcast, só que não explode. Me ensina a ficar grande. Tá bom, vamos lá. Ô, Ramel, mas vamos lá. É o seguinte, primeira coisa, eu acho que você começou numa coisa que é muito importante, que é o seguinte: quem é que decide o que é apologia ao crime? Você falou que você está fazendo faculdade de História, você falou que você é um cara que você está estudando bastante, inclusive até te retruco. Quem hoje você acha que decide o que é apologia? É o Arthur? Quem que você acha que decide?
Eu acho que ninguém tem que decidir nada, porque todo mundo tem que ter a sua vida. Mas vamos lá, vamos supor que uma pessoa comete um crime, ela assassina outra pessoa. Quem determina que ela cometeu ou não aquele crime? Quem determina, no caso, é a justiça, ok? Eu já sei onde você quer chegar, pode continuar. Então, é porque é muito simples, cara. Na verdade, o projeto de lei, né, anti-Oruan, só uma coisa, quem protocolou esse projeto de lei? Foi a sua galera do MBL, né? Com justificativa no ECA, né? Onde que eles protocolaram esse projeto de lei? Pelo que eu tô vendo, pela Câmara de São Paulo, né? É, muito bom, muito bem, vamos lá. A Câmara de São Paulo pode legislar sobre matéria penal? Você é o tipo de um cara que você é muito inteligente. E Obrigado, cara. nós aqui viemos falar sobre os seus contrapontos e os meus contrapontos. Porque se você quiser falar, querendo ou não, de uma parte jurídica, a gente pode fazer um outro podcast que aí a gente entra nesse mérito. O que eu quero falar é o porquê você persegue tantos pobres, tantos favelados, porque você fala, por exemplo, que na favela não tem nada de bom. E eu não quero só te ouvir, eu quero que você me escute também. Né? Tô escutando bastante. Né? Eu quero ser o mais pacífico possível. Por mais que eu sei que você gosta de incitar as pessoas, gosta de falar um monte de coisa, mas eu já tô acostumado com essas coisas já. Mas qual é teu vamos lá, voltando. Eu vou voltar no meu ponto, depois a gente volta tudo isso. Eu só quero que você não fica nesse jogo. Só fala o que você acha. Tá, vamos lá. Em primeiro lugar é o seguinte, eu acho que a gente pode falar de tudo, tá? Vamos falar de tudo. Vamos falar de áudio da Ucrânia, vamos falar do trabalhador da carregadora de batata, vamos falar de tudo. Vamos falar de tudo. Eu acho que a gente tem bastante tempo pra falar de bastante coisa, mas é que você começou falando do projeto de lei. O projeto de lei é o seguinte, cara. Você fez uma pergunta muito boa, que é: quem é que decide o que é apologia ou não? Não é o Arthur, não é a Amanda, não é nem o Kim, que é deputado federal, e ele poderia legislar sobre matéria penal. Existe um artigo no Código Penal Brasileiro, o artigo 287, que ele já define que apologia ao crime é crime. Então, o projeto de lei da Amanda anti-Oruan, ele é um projeto de lei somente administrativo. Ele impede que uma prefeitura contrate um show de alguém que a sociedade definiu que faz apologia ao crime. Não é a Amanda, esse artigo 287 existe muito antes da Amanda nascer, inclusive. Né? Então, nós não estamos nos colocando como censores ou como pessoas que vão dizer isso é arte ou isso não é. Não é a gente que decide. Não é a gente que decide. Existe um projeto de lei que fala o seguinte: a partir do momento que há apologia e não é a gente que decide, você não pode contratar. O projeto de lei é isso. Mas desde quando nós, né, do rap underground, precisamos do dinheiro do Estado para alguma coisa? Vocês nunca nos deram nada. Isso na verdade também, Esmi. Não. Você pode falar que foram MCs da GR6, tô dando um exemplo assim das gravadoras que são grandes, da Sonar, caras que são potentes, que tem outro estilo de música. Mas a gente, no caso eu, Racionais, Facção Central, RZO, MV Bill, todos nós que batemos no sistema, a gente sempre é olhado de uma outra forma. A gente sempre vai ser olhado de uma outra forma. Porque agora você olha comigo. Eu vou cantar pra você uma música minha, que ela até foi colocada no meu processo que eu fui preso em 2010, chamada Vida Bandida. Ela conta a história de um cara que ele tentou ser tudo e ele não conseguiu nada. E aí eu vou te explicar aonde que o crime entra nisso dentro da favela. Porque existe uma ausência do Estado. Você deve saber muita coisa sobre crime organizado. Mas você sabe como a primeira facção foi criada? Qual o viés dela? Por que ela foi criada? A primeira facção criminosa que existiu foi a Falange Vermelha. Foi na Ilha Grande. Lá para a década ali da época da ditadura, onde ficavam os presos políticos, os subversivos e os presos que tinham uma tarja vermelha. E esses presos que tinham uma tarja vermelha, eles eram automaticamente perigosos. E dali, os caras criaram um grupo, né, com um viés. Sei que hoje é totalmente diferente, porque a sociedade evolui, o ser humano evolui, e a vida, aquela meta que os caras tinham de mente já não é como hoje, né? Mas os caras vieram com aquela pegada de, tipo assim, de Robin Hood, né? Como todo mundo fala no filme, né? Tirar dos ricos para dar pros pobres. Mas só que eles vieram para trazer uma ajuda que o Estado nunca trouxe. Para entrar num espaço ausente. Porque desde quando a escravidão acabou, que aconteceu a Guerra do Paraguai, existiu uma coisa chamada, que quase ninguém sabe, a primeira favela, gente, ela não é no Rio de Janeiro, não. Ela é lá em Canudos. Antônio Conselheiro era um cara que prosperava,
Assim a história me mostra. Prosperava bastante. Só que ele tinha que pagar indulgências para padres, Pra coroa. né? E ele não quis pagar. E a população de Canudos era 22 mil. O exército foi lá, tomou pau. O que eles fizeram? Pegaram, né? Todos aqueles remanescentes da guerra, ex-escravizados, indígenas, sem lugar para morar, sem nada, e falou: ó, queremos que vocês vão lá matar aqueles desordeiros lá em Canudos, e se vocês conseguirem, vamos tomar uma providência de dar uma moradia, porque até hoje é o sonho do brasileiro ter sua casa própria. Os caras foram lá e fizeram uma chacina. Matou Canudos inteira. E por que favela? Favela é uma planta espinhosa, que vem da família das euforbiáceas e tal. Eu não quero entrar em biologia, nem ciência. E dali, eles voltaram com aquele tipo assim, dever cumprido. Matamos os rebeldes que queriam se rebelar contra a República, né? Ou o Império, enfim. Naquela época já não tinha mais Império. Era mais já era a parte ali de Marechal Deodoro da Fonseca. Não é que não tinha Império, ainda não tinha Império. Então é isso. Então tô certo. E eles voltaram, portanto que a Cruz de Canudos, ela se encontra, né, nesse morro que eu vou falar. E nisso, a galera foi pro alto do morro. E toda vez eles iam no Palácio Duque de Caxias. E os caras lá do exército falavam: vamos tomar providência, vamos tomar providência, vamos tomar providência, vamos tomar providência. E aí nessa brincadeira toda, nesse desenrolar, as coisas foram andando e nada, e os caras lá numa condição sub-humana. Porque isso não é uma culpa minha, já é uma coisa que vem lá de trás. Desde quando os portugueses entraram aqui. O que eles fizeram? Eles dividiram, que é o que eles fazem maravilhosamente, é isso, dividir para separar. Porque eles sabem que todos nós juntos somos potência, a gente acaba com o país, porque é a gente que manda, não é política, não é ninguém. Nós, o povo, né? E eles fizeram o quê? Botaram os Tupi e os Guaranis para sair na porrada, né? E dali foram só enfraquecendo. E aí tomaram o nosso país de assalto. E aí, quando os pretos, os indígenas, tinham oportunidade de ter vida, não. Eles mandaram os imigrantes para cá. Tô um pouco contextualizando para você entender o gênesis, Sim, né, de tudo. tô entendendo tudo. Né? Eu sei, mas às vezes o povo quer entender a contextualização do que nós vivemos até hoje, desde o começo do século XX até para cá. E aí eles dividiram, dominaram, aí os imigrantes que vieram para cá tiveram benefício de terra, aquilo tudo. Mas também, se eu for entrar, eu posso entrar também no outro argumento, que foi no caso do nosso amigo Luiz Gama, que tentou brigar pelas terras infrutíferas. E aí a princesa Isabel, safada, sem vergonha, gente, que vocês estudam na escola é mó mentira. Os portugueses, tudo safado. Tomaram o país de assalto. Já começou por aí. Dom João VI, quando vem pra cá, já veio no 7-1, porque ele deu uma volta no Napoleão Bonaparte. Mas, E a princesa Isabel, junto com a rapaziada, falou: não, vamos assinar aqui, porque, poxa, se eles conseguirem, os abolicionistas conseguirem as terras, vai dar ruim. Então libera eles, sem voto, sem comida, sem roupa, sem nada. E aí os caras saem, aí entra na Guerra do Paraguai, vai até Canudos, e aí até se torna Morro da Providência, depois se torna Morro da Formiga, Morro do Paulo de Caeiro, Morro do Livramento, Morro da Favela, até se tornar Morro da Formiga. E hoje, a gente se encontra num país de 215 milhões, com 15 milhões morando na favela, e com uma população pobre, né? Nós somos 97,7% de pobre contra 0,3% de rico, né? Então, assim, eu acredito... A conta saiu errada, mas tudo bem. Não, então, Vai. se tiver o dado aí, gente... Não, 97, se você tá falando de 97% pobre, sobram 3% de ricos, mas tudo bem, vamos lá. Mas Uma precisão só, vamos lá. Mas é a pirâmide, né, do iluminismo, né, que foi criada lá na França, lá, aquela pirâmide bonitinha, né, que é os burgueses, o clero, o militar para meter a porrada na gente, os emergentes e nós que segura a base. Então, assim, desde esse início, cara, as culturas, elas foram sempre perseguidas, desde a capoeira. Por quê? O governo sempre tinha medo de, quando via negros, pessoas periféricas junto, de ser revolução. E as pessoas nunca queriam revolução, as pessoas só queriam fazer seu trabalho, queriam fazer sua música. Então, assim, a gente vai passando o século e não muda. Gostaram do corte, família? Deixa o like e se inscreve no canal.